a igreja cresceu. E a igreja cresceu em meio ao paganismo. E a igreja, a mensagem de Cristo cresceu em meio à perseguição. Porque ser crente aqui não era como ser crente aqui. Ser crente lá pagava-se com a vida. Era jogado diante dos leões, na fornalha. Era cerrado ao meio. Tinha sua família executada. Tinha que negar Jesus. Tinha que dizer que a mensagem do Natal não era verdadeira, porque ela ameaçava o reinado do Império Romano. Então ser crente ali era peneirado, era ser crente de verdade. Entender o Evangelho, ser um seguidor, um discípulo de Jesus, existe um preço. Veja o contexto desse crescimento, irmãos. O cristianismo surgiu num ambiente de pluralismo religioso pagão, em meio a pressões de movimentos sincretistas e heréticos, ou seja, de movimentos que negavam a verdadeira doutrina, de movimento onde havia uma mistura dos mais diversos tipos de cultos, inclusive o culto ao imperador. Então Deus não era adorado, o imperador deveria ser adorado. Tudo isso ameaçou a igreja, além das perseguições promovidas pelo Império Romano. Foi nesse contexto que Deus, com o seu braço forte, estabeleceu a sua igreja. Foi nesse contexto que a mensagem do Evangelho transformou a vida de pessoas. E esses homens jamais entregariam suas vidas se eles não tivessem convicção de que essa mensagem, essa palavra é verdadeira. Eles não estavam brincando de religião. Eles não estavam brincando de igreja, de simplesmente ir ao culto, de cantar, de entregar oferta, não. Era a sua vida. Eles entregaram a sua vida. E entregar a vida é isso. É quando você diz: eu não considero mais nenhuma outra opção de vida. Seguir a Jesus é uma questão de sobrevivência. Eu sou crente em Jesus Cristo e eu não deixo mais esse caminho. Nenhum outro vale a pena, nenhum outro compensa. Se precisar morrer, nós vamos morrer, mas eu sou crente, eu sou seguidor em Jesus Cristo. Eram homens e mulheres de verdade, transformados pelo poder dessa mensagem. Você sabe por que o Evangelho cresceu tanto? Você sabe por que a igreja se fortaleceu tanto em meio a uma situação tão adversa? Olha comigo algumas razões. A razão desse crescimento dentro daquele contexto. Esse crescimento ocorreu porque a igreja não abriu mão da palavra de Deus. A igreja tinha um padrão ético elevado. Auxílio aos pobres. A igreja lutou contra o infanticídio, a prática de se matar crianças. Inclusive Jesus teve que fugir. Na verdade, seus pais fugiram levando a criança para que não fosse morta por divina advertência. A igreja lutou contra a condenação do aborto, lutou pela condenação ao aborto, a prática do aborto. A igreja condenou o divórcio, o incesto, a infidelidade conjugal e a poligamia, que eram práticas aceitáveis. O Império Romano era uma promiscuidade só, era uma imundície só. Os imperadores eram devassos. Se você tiver a oportunidade de assistir filmes, de ler livros, você vai ver o que era perversão. Quando você vê a história de Nero, um homem louco, totalmente irracional, um homem que fazia fogueira com os cristãos quando estava em depressão à noite, lá do seu salão, passeando, bem vestido, ele mandava que colocassem cristãos assim, fazendo tipo uma cerca, e aí jogavam provavelmente algum tipo de combustível e queimavam os cristãos, e ele à noite ficava assistindo aquilo para espantar a sua depressão. O homem que mandou decapitar o apóstolo Paulo, o homem que mandou abrir sua própria mãe ao meio, porque ele queria saber de onde tinha nascido. Era um homem pervertido, promíscuo, e assim era a maioria dos imperadores. O Império Romano, a poligamia era aceitável, era praticada, era ensinada, a morte de crianças, o aborto, o divórcio, a infidelidade, todo tipo de pecado que certamente entristecia o coração de Deus. O que a igreja fez? Se posicionou contra essas práticas, denunciou essas práticas, mostrou para esses homens que isso era desagradável diante de Deus, era pecado, era ofensa. E o que Deus fez como retribuição? Deus fez com que a igreja crescesse. Num contexto assim, a ideia de que ser menos exigente para ganhar pessoas
crescer, essa ideia não é saudável e nem é bíblica. Não é isso que está acontecendo nos nossos dias? O comprometimento da mensagem, enganando pessoas, porque o Evangelho não é mais ensinado. Você não pode falar em pecado, você não pode falar em inferno, em arrependimento, em renúncia, em abnegação, em preço de discipulado. Tudo bem, não precisa falar nessas coisas. Você só não vai ser crente, só não vai haver conversão se o Evangelho não é pregado, se não é apresentado o preço do seguir a Cristo. Então as pessoas têm a liberdade de viver como bem entender. Elas preferem viver longe de Deus. Elas só não podem passar a vida inteira longe de Deus e quando a morte chegar, esperar que vai agora viver perto de Deus. Se viver longe de Deus e morre, vai continuar longe de Deus. O Senhor, na sua misericórdia, traz a mensagem que a igreja precisa tomar uma posição em nossos dias. Por isso que Deus, através da mensagem do Natal, quer levantar homens e mulheres de coragem, que tenham um compromisso com a igreja, que não sejam melindrosos, que não se escandalizem com qualquer coisa, que não saiam falando mal da igreja, que não saiam falando mal das pessoas, que não promovam divisão na igreja. Deus deseja de homens e mulheres de coragem, que se comprometam, que se entreguem à igreja do Senhor, que se posicione agora em nossos dias com a mesma coragem e ousadia que os nossos irmãos tiveram, de mostrar para as autoridades que o homossexualismo é pecado, é condenável por Deus, que é uma distorção da afeição natural estabelecida pelo Criador, e como está ganhando força, e como está destruindo as famílias, e como está destruindo a nação. E nós ficamos amedrontados, com medo, porque não temos mais a coragem de ensinar que casamento é homem e mulher, que devem viver para sempre, que o divórcio é abominável, que a infidelidade é pecado. A igreja precisa proclamar as verdades de Deus, porque Deus nos deixou aqui como testemunhas da verdade. Precisamos nos posicionar contra a prática do aborto, contra a corrupção, contra as injustiças. A igreja precisa mostrar que há um caminho novo e diferente para se viver nesse mundo, e esta é a proposta de Deus. Você aceita se quiser, mas é a proposta de Deus. O exercício da disciplina cristã também levou a igreja a um padrão de santidade e compromisso, tendo o batismo como símbolo da separação entre o fiel e o mundo pagão em decadência. Foi assim que a igreja cresceu. A igreja contava com a graça de Deus, porque a igreja se posicionava corajosamente do lado de Deus. A igreja contava com a ação do Espírito Santo para multiplicar seus membros, porque a igreja resolveu pagar o preço, inclusive com a própria vida. A igreja não era mesquinha. A igreja ajudava as pessoas que estavam morrendo de fome, socorria os irmãos em necessidade, ajudava e auxiliava os da própria família. E a Bíblia diz que aquele que deixa da própria família passar necessidade é pior do que o incrédulo. A igreja tinha um coração nas mãos de Deus. A igreja contava então com a graça de Deus e estava disposta a pagar o preço. Esse é o mundo depois de Cristo. O Evangelho, a mensagem que foi preservada ano após ano, século após século, a palavra fiel de Deus que nós temos preservado em nossas mãos, a mensagem que veio do coração de Deus, na sua soberania, poder e majestade, o Senhor guardou para nós hoje. A mesma mensagem de salvação que foi anunciada para Abraão, é a mensagem que nós temos. O que justificaria isso, senão o poder de Deus? Nós temos a graça de ter a igreja de Deus hoje. Se o mundo está ruim, seria pior sem a presença da igreja, pregando ainda falando, ainda insistindo, ainda mostrando que o caminho de Deus é melhor. Cristo fez a diferença. A mensagem de Jesus transformou milhões e milhões de pessoas. E um dia, nos céus, nós vamos ver o resultado da obra
de Cristo. Milhões e milhões de pessoas, de todas as tribos, povos e nações, de todas as raças, reunidas, cantando diante do trono de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Pessoas de todas as raças, reunidas em um só corpo, pelo sangue de Jesus. Não é pequena a bênção, irmãos. Não é pouca coisa o que Deus fez por nós através do seu Filho. O que é exigido de nós agora? Qual é o presente que nós podemos dar a Cristo no seu nascimento, no seu aniversário? Ele é o personagem central. O que é exigido de nós? O que é que Deus requer de cada um de nós aqui? O que é que nós devemos e podemos fazer? Quando Pedro negou a Jesus, e o Senhor então foi morto, e Pedro, junto com seus amigos, que já tinham deixado tudo para seguir a Jesus, parece que agora estão num momento sem nenhuma perspectiva. Parece que a mensagem acabou, e Pedro está abatido, triste, desanimado. Ele está cabisbaixo porque ele negou o Senhor Jesus. Muito provavelmente os seus amigos e irmãos olhavam para ele meio que atravessado: você é um covarde. E cadê Jesus agora? Ele está sozinho. E num determinado dia, no seu abatimento, Pedro diz: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha praia, eu vou fazer o que eu sei fazer. E ele vai como que tentando encontrar uma razão para a vida. E os discípulos que também abandonaram o Senhor lá no Getsêmani, aqueles mesmos discípulos olharam para Pedro e também disseram: nós também vamos pescar. E então seguiram a Pedro. Numa noite, ali naquela praia, agora vem o Senhor Jesus, aquele mesmo que um dia havia o chamado. E ele vai diretamente para Pedro, aquele homem que seria estabelecido como líder da igreja, e não seria mais um homem medroso, não seria mais um homem covarde, ele seria um novo homem. Jamais negaria Jesus novamente. Ele estaria disposto agora a entregar sua vida por Cristo, o que de fato aconteceu. E quando Jesus se direciona para Pedro, dirige a ele, na presença de todos, a pergunta talvez que Pedro mais gostaria de ouvir: Pedro, tu me amas? Simão, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Ele, meio que triste: Senhor, tu conhece meu coração, tu sabe que eu te amo. E é provável que naquele momento Pedro estivesse mesmo sentindo um amor diferente, arrependido do que fez, porque a Bíblia diz que no momento que Pedro negou pela terceira vez, Jesus olhou para ele. Você não pode imaginar o olhar de Cristo. E diz que Pedro chorou amargamente. Era como se Jesus olhasse para Pedro no fundo de sua alma e dissesse: o que você fez? Mas não era simplesmente um olhar de reprovação. E a prova é que agora o Senhor vem a ele e dá a ele a missão mais nobre: apacenta as minhas ovelhas. Com essas palavras, Jesus está dizendo para Pedro: você está perdoado, você é amado de Deus, você foi escolhido, você não é menos importante. Pedro, vai em frente, vai adiante, não é hora de desistir, apacente as minhas ovelhas. O que Jesus comprou com o seu próprio sangue, ele agora entrega ao homem que o negou. Vai adiante e apacente as minhas ovelhas. É isso, irmãos, que é exigido de nós. Tu me amas? Você ama Jesus? Jesus não está exigindo qualquer outra
coisa que você pensa em fazer e deixar, e talvez pensando em deixar a família, ir para um campo missionário e deixar o emprego. O que Deus requer de nós é que amemos a Jesus. Se você amar a Jesus, o seu coração será reto diante de Deus. Se você amar a Jesus, como Pedro disse que o amava, você não terá dificuldade de entregar qualquer coisa a Ele, a quem você ama, inclusive a própria vida. Então, o que Deus requer de nós nesse momento é que o nosso coração seja sincero, totalmente voltado para o seu Filho, que você ame Jesus. Nós amamos a Jesus. Será que o nosso amor é fingido, é falso ou não tem amor? Ou achamos que amamos? Mas o que Deus requer de nós, simplesmente, claramente, é que nós o amemos. Você está disposto a amar Jesus, que se entregou por ti? Essa é a mensagem natalina do Evangelho. Jesus veio porque Ele quer o seu bem. Ele veio porque quer ser seu amigo. Ele veio para te salvar. E se você está como Pedro estava, sem sentido, sem razão, abatido, sem esperança no mundo, hoje à noite Jesus está convidando você para se arrepender dos seus pecados e para entregar a Ele o seu coração e dizer então abertamente: Senhor, Tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Será que temos alguém hoje à noite que deseja terminar o ano de forma fantástica, declarando publicamente: Senhor, eu amo ao Senhor, o Senhor é o meu Salvador? Se há alguém no nosso meio hoje à noite que gostaria de dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero viver para Cristo, eu quero abandonar meus pecados, eu quero andar com Cristo, eu quero a presença de Jesus a cada dia do novo ano no meu lar, na minha vida e no meu coração, e você quer tomar essa decisão, você pode fazer isso agora. Eu peço que, se essa decisão do seu coração, você levante uma de suas mãos, simplesmente para mostrar: eu estou tomando, pastor, essa decisão de entregar a vida a Cristo. Eu quero Jesus. Quero que Jesus traga a razão, a paz que a minha casa tanto precisa. Amém. Deus te abençoe. Se há mais alguém, eu quero dizer que levantar a mão não leva ninguém para o céu. É o abrir o coração para Cristo. Mas ao levantar a mão, você está dizendo: meu coração toma a decisão. Amém. Deus abençoe. Se há mais alguém, eu quero que você corajosamente tome essa decisão e saiba que é a decisão mais importante de sua vida. Há mais alguém? Eu quero orar por você. E se no final alguém deseja conversar mais sobre isso, nós estamos à disposição. Nosso Pai, dizer muito obrigado, Senhor, é muito pouco, mas também nós não precisamos fazer muito além disso, porque Cristo já fez o que precisava ser feito. Nós não precisamos construir salvação e nem se preocupar em ser aceitos diante do Senhor por causa do nosso esforço ou desempenho. Não precisa. Simplesmente aceitar o plano que o Senhor propôs, a reconciliação através do sangue de Jesus. Nós queremos dizer: Senhor Jesus, que o nosso coração pertence a Ti, nossa vida é do Senhor. Pedimos que nos ajude a Te amar como o Senhor merece e é digno. Pedimos também que o Senhor fale ao coração
daqueles que ouviram uma mensagem, que precisam de outra oportunidade, que o Senhor tenha misericórdia e faça com que a semente venha frutificar no seu coração, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.